Oi, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto, e estamos no ar com a primeira edição. Ontem, os vereadores retomaram a sessão depois do recesso legislativo de julho. O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, comentou as expectativas para este segundo semestre durante o intervalo regimental. Durante o intervalo regimental da 42ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, o presidente Rafa Zimbaldi falou sobre a retomada dos trabalhos e sobre a expectativa para o segundo semestre. Para o parlamentar, a votação do plano diretor, que vai acontecer nos próximos meses, é uma importante forma de gerar empregos. A expectativa é bastante grande, eu acho que é um semestre de bastante movimentação, de bastante debate, visto a crise que nós estamos vivendo, não só a crise política, mas também uma crise econômica bastante grande. Nós, vereadores, temos aí a responsabilidade de ajudar o Poder Executivo a trazer mais recursos, novas empresas para a cidade de Campinas, exatamente para gerar economia, também gerar empregos aqui na cidade de Campinas. O plano diretor é uma forma de atrair novas empresas, né, ampliando, levando a expansão urbana da cidade de Campinas, é uma forma também. O presidente ressaltou que outras votações importantes estão previstas para o semestre. Nós temos a Lei de Uso e Ocupação de Solo, que também trata sobre o zoneamento da cidade, a Lei de APA, o Plano de Manejo, que serão projetos importantes aí que no que se trata sobre a parte urbanística da cidade de Campinas. Entre outros projetos, como o orçamento para o ano que vem, então entre outros projetos também que estão tramitando, que são dos vereadores. Zimbaldi falou ainda que alguns projetos passam por audiência pública e destacou a importância da participação popular para as discussões da Câmara Municipal. São esses projetos que tratam desse tipo de, que são as questões urbanísticas, obrigatoriamente nós precisamos aí ter audiência pública. Então a população participa pessoalmente através da audiência pública, através da TV Câmara e também através do site, né, da rádio educativa, que nós temos o espaço também, ou seja, são formas que a população pode participar trazendo as informações, sugestões, críticas, elogios, então é uma forma, é um canal aberto à população. E olha só, toda a sessão de ontem já está disponível no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, é o nosso canal na internet. E nesta primeira sessão pós-recesso, os parlamentares votaram 6 projetos de lei e um veto do prefeito a uma proposta. Vamos acompanhar então o resultado da sessão. Na 42ª reunião ordinária, foi mantido o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, farmácias, drogarias e demais estabelecimentos que comercializem cosméticos em Campinas a disponibilizarem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad, que concede o diploma de mérito jurídico a Carlos Henrique Haddad. Também foi aprovado o projeto de autoria do prefeito, que dispõe sobre a desafetação da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a área onde estão instaladas uma unidade de saúde e uma unidade de educação no loteamento Jardim Ademar de Barros. Aprovado em turno único de discussão, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Ângela Fátima Soligo. Também foi aprovado em turno único de discussão o projeto de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que denomina a Praça Rubens Vernasti uma praça pública do município de Campinas. Aprovado em turno único de discussão o projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que denomina Rua Amélia Benedita Lemos do Vale uma via pública de Campinas. E, por fim, foi aprovado em turno único de discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina Praça Francisco Gervásio uma praça pública de Campinas. Como a gente viu aí, os vereadores decidiram por manter o veto do prefeito ao projeto de lei do vereador Zé Carlos, que obriga os locais que vendem cosméticos a terem receptoras para produtos vencidos. Durante a discussão, alguns vereadores protestaram contra a justificativa do executivo de que esse tipo de legislação precisa ser feito pelo governo estadual. Com a manutenção do veto, essa proposta agora vai ser arquivada. A gente vai ver como foi a discussão e a votação deste primeiro ínter da pauta.
A Prefeitura considerou a proposta do vereador Zé Carlos de colocar receptoras em estabelecimentos comerciais para descarte de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado inconstitucional. O autor do projeto não concorda com essa decisão. Quando o jurídico da Prefeitura diz que esse projeto tem vício de constitucionalidade, ele se torna inconstitucional, nós temos que revogar várias leis, porque eles dizem que nós não podemos legislar, o município não pode legislar sobre questões ambientais. Isso é uma mentira, é uma falácia. O veto alega ainda que esses tipos de estabelecimentos não possuem plano de gerenciamento para descarte de resíduos, trazendo oneração desnecessária aos comerciários. Ainda de acordo com o parlamentar, o município tem leis sobre o meio ambiente. Já existe as urnas receptoras de remédio vencido. Existe lei para isso aqui no município de Campinas. Existe a lei onde se recolhe pilhas comuns e também bateria de celular. E isso também vem legislar sobre o meio ambiente. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara entende também que a proteção ao meio ambiente é sim de competência municipal. Nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de cuidar do nosso meio ambiente. Onde você joga cosmético, vai afetar o lençol freático. E como as farmácias de drogarias e também supermercados, eles já têm as urnas receptoras de remédio vencido. Por que não colocar ali também os cosméticos vencidos e também deteriorados, estragados? Durante a discussão do projeto, os vereadores Gustavo Peta, Marcelo Silva, Pedro Tourinho, professor Alberto, Tico Costa defenderam derrubar o veto. Mas no final da votação, a decisão do prefeito foi mantida por 19 votos a favor contra 10 e o projeto foi arquivado. Agora, desde o início da semana, os pais ou responsáveis de alunos com deficiência não contam mais com transporte de vans adaptadas para atividades extracurriculares. A Prefeitura suspendeu o serviço, que, segundo a Secretaria de Educação, não é obrigatório. Então, durante a primeira parte da sessão de ontem, pelo menos 6 vereadores discutiram esse assunto na tribuna. A Prefeitura suspendeu o transporte escolar para atividades extracurriculares para pessoas com deficiência no início deste mês. O anúncio foi feito por meio de um comunicado no dia 26 de julho. Do lado governista, os vereadores Jorge da Farmácia, do PSDB, professor Alberto, do PR e Nelson Osseri, do Podemos, comentaram a decisão do Executivo. Quando eu fiquei sabendo, de imediato, eu já fiz um ofício, encaminhei à Secretaria de Educação, solicitando algumas informações detalhadas a respeito desse corte. E para que essa situação seja reavaliada o mais breve possível, porque, infelizmente, isso não pode ocorrer numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Entendo que a municipalidade é obrigada também, obviamente, a cortar despesas, mas não despesas essenciais. Eu entendo que educação, saúde são uma série de necessidades básicas e essenciais dos munícipes. E nós não podemos cortar recursos destinados à educação. Quero cumprimentar a vereadora Mariana Conte pela indicação que solicita a retomada integral do serviço de transporte escolar adaptado. No mesmo sentido, apresentei também uma indicação, uma luta pelo desconto no transporte público para os jovens aprendizes. A evasão junto às entidades, seja ela cofinanciadas ou não com o município, é alta e muito por conta do preço do transporte público. Do lado da oposição, a vereadora Mariana Conte, do PSOL, que realizou a primeira parte da sessão sobre este tema e ainda protocolou uma indicação pedindo a volta do sistema de transporte extracurricular, também utilizou o tempo regimental de 5 minutos da primeira parte. É fundamental dizer que o contraturno ele é usado, né? As crianças fazem diversas atividades no contraturno escolar. Atividades complementares que são fundamentais
para uma criança com deficiência. Então, utiliza a sala de recursos, utiliza terapias, utiliza questões que são fundamentais. E isso está previsto na legislação. A legislação, a Constituição, a LDB, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, define que, para que a gente tenha condições iguais, a gente está discutindo condições iguais de acesso à educação, é necessário que o poder público se responsabilize e garanta condições dessas crianças realizarem essas atividades complementares. Da bancada independente, Gustavo Peta, do PCdoB, e Marcelo Silva, do PSD, também protestaram. É um investimento, para o tamanho da cidade, um investimento muito pequeno. Um investimento que não há justificativa diante da crise econômica e financeira para se cortar um investimento tão pequeno, de dimensão tão grande e importante para essas famílias beneficiadas por esse programa. Por outro lado, gostaria também de deixar aqui minha indignação contra o corte no transporte para as pessoas deficientes que realmente precisam e são as mais prejudicadas. Mais uma vez, o governo executivo mostra as suas deficiências e realmente quem mais precisa não está sendo atendido. Por o lado da Prefeitura, o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação informou para a gente por nota que desde 2016 a Secretaria oferece este serviço e que a demanda cresceu até que chegou ao ponto de que 20 crianças estavam na fila de espera para ter o transporte para a escola, que é a obrigação da administração pública. Por isso, eles tiveram que readequar o atendimento do chamado contraturno para atividades extras, que a Secretaria diz aí que não é um serviço obrigatório. Segundo a Prefeitura, a Secretaria poderia responder legalmente se não conseguisse atender todas as crianças em horário escolar. Por isso, essa medida. Agora, o serviço vai ser feito pelo Pai Serviço e, segundo a Secretaria na nota, abre aspas, caso não se enquadre neste serviço, as famílias devem se organizar, fecha aspas. Então, além da primeira parte da sessão, além da sessão, este também foi assunto da primeira parte da reunião ordinária de ontem, que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Na primeira parte da 42ª reunião ordinária, a redução do serviço de transporte adaptado para crianças com deficiência de Campinas foi tema de discussão. A vereadora Mariana Conte promoveu um debate sobre essa questão. Um serviço fundamental na vida de muitas crianças aqui do município. E a ideia, eu acredito que é importante que a Câmara Municipal se posicione sobre o assunto e que a gente pressione pela retomada do serviço. A ideia que a gente aqui é um evento em defesa da manutenção do serviço do transporte adaptado aqui no município de Campinas. A vereadora leu os argumentos da Prefeitura sobre o corte do transporte complementar adaptado e destacou a falta de vagas no transporte do ensino regular e aumento da demanda em 2017. Foram as situações que afetaram o serviço para as atividades complementares. As crianças com deficiência, elas necessitam das atividades complementares para exatamente poder ter um ensino igual a todos. Para a gente caminhar no sentido de um ensino de qualidade que seja um ensino de equidade. O vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida da Câmara, também participou do encontro e está acompanhando os problemas. Antes as crianças chegavam através nessas instituições aí de 30 a 40 minutos, agora está demorando em torno de 1 hora, 1h20. Veja o transtorno que está causando. Então, a Luísa está me dizendo que já demorou 2 horas. Fora também que, quando você chega nessas instituições, você tem algum horário a ser cumprido. Talvez você comece a perder a hora, chega um dia atrasado, outro. Daqui a pouco você vai acabar perdendo também a vaga dessa criança. Ou seja, um transtorno que pode gerar até um outro transtorno. O debate contou com a presença de uma representante de pais e mães de crianças com deficiência. Nós não fomos, Mariana e Jorge, comunicados da forma correta. Eles não tiveram o mínimo de respeito por a gente. O comunicado primeiro vazou nas peruas, nos adaptados para as crianças,
Tanto que a minha filha chegou desesperada em casa, porque quando você fala para uma criança de 9 anos que ela não vai ter mais a sala de recurso, ela não interpreta que ela não vai ter mais o adaptado para levá-la para a sala de recurso. A vereadora convidou também representantes da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania e da Secretaria de Educação, mas que não compareceram. Não tive resposta, nem que eles estariam presentes, nem justificaram a ausência. O que eu lamento, porque eu acredito que isso é um descaso também, né? Esse é um espaço de prestação de contas, é um espaço público, aberto, né? E que seria importante que eles viessem aqui, inclusive, esclarecer qual é a posição da prefeitura sobre tudo isso que nós estamos discutindo. E a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui, as ações dos vereadores com relação a esse problema do transporte adaptado. Mais uma notícia da Prefeitura: pela 4ª vez este ano, a Secretaria de Saúde anunciou a suspensão de exames de sangue e de urina na rede pública. Dessa vez, a suspensão começa hoje e deve ser normalizado o atendimento só na segunda-feira. A justificativa é sempre a mesma: falta de kits para fazer os exames. Agora, o secretário de Saúde informou por nota para a gente que a falta desses kits aconteceu porque teve uma demora para renovar os contratos com os fornecedores. A secretaria ainda disse que os exames de urgência e emergência seguem disponíveis. E agora chegou a hora do nosso serviço diário de emprego. Vamos às vagas do CEPAT, 81 postos de trabalho hoje. Anota aí. Há vagas para auxiliar de embalagem, ajudante de pintor, analista administrativo, assistente de loja, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção, cozinheiro geral para a escola, encarregado de loja, gerente administrativo para a loja de entretenimento infantil, marceneiro, passador de roupas em geral, pintor de obras e recepcionista. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Semana tá difícil para os times campineiros. Primeiro, na terça-feira, o Guarani escorregou e saiu do grupo de acesso da Série B. Aí ontem a Ponte Preta também decepcionou. Gabriel, o time vinha no embalo. E aí, o que aconteceu ontem? O time aqui ficou abalado, né? Ah, ficou, viu, Gabi? Boa tarde a você, a quem nos acompanha em casa. A Ponte, que vinha de 2 vitórias consecutivas no Brasileirão, precisava de mais um resultado positivo para poder se firmar na competição. Mas ontem à noite, o estádio do Barradão foi mesmo dos donos da casa. O primeiro tempo foi para o torcedor pontepretano esquecer. Logo no primeiro minuto, escanteio para o Vitória, cruzamento certeiro para a cabeçada de Santiago Trellis. Não deu para o goleiro Aranha, 1-0. Aos 12 minutos, cruzamento de Juninho, zagueiro Rodrigo escorregou e a bola chegou livre para Neilton, que não perdoou, 2-0. Neilton, que também foi autor do cruzamento de escanteio do primeiro gol, viu? Faltando 10 minutos para o fim da primeira etapa, um vacilo da Ponte, David deu uma arrancada, passou para Trellis, que mandou forte no ângulo esquerdo do Aranha, 3-0. Como eu disse, um primeiro tempo para esquecer. Agora já no segundo, o time parecia reagir. Logo no comecinho, os baianos entregaram a bola para Elton, que chutou antes da grande área e acertou um golaço. Mas ficou por isso mesmo, viu? Vitória 3, Ponte Preta 1, resultado final. E os 3 gols do Vitória no primeiro tempo. A Ponte ainda não convenceu nesse campeonato, se mantém no limite ali da zona de rebaixamento, está com 21 pontos, apenas 2 pontos antes do grupo de saída da Série A. Tá certo que o Alvinegro Campineiro tem um jogo a menos na competição, depois daquela tragédia com o filho do Abel Braga, que adiou a partida contra o Fluminense, vai ser realizada quarta que vem, mas agora tem essas partidas em casa, né? Contra o Vasco e o próprio Fluminense. Então, tem uma boa chance para mudar estes resultados. Pois é, e o jogo para tentar melhorar a posição no campeonato já é este domingo contra o Vasco, às 7 da noite, lá no Moisés Lucarelli.
Mas, Gabriel, vamos mudar de modalidade e trazer boas notícias, né? O vôlei sub-21 masculino joga hoje. E antes de falar da partida, vamos comentar os bons resultados desses meninos. Olha só, no campeonato estadual já foram 7 partidas e apenas uma derrota. Tá mandando bem demais. E o jogo de hoje é aqui em Campinas. Boa oportunidade para prestigiar a equipe no ginásio do Taquaral. Partida contra o Mogi Vôlei às 8 horas da noite. Anota aí na sua agenda, hein? 8 horas da noite tem Campinas versus Mogi. Os campineiros estão em primeiro lugar na tabela do campeonato e os adversários estão logo atrás em terceiro. Então é um jogo difícil. E, Gabi, estão abertas também as inscrições para a corrida e caminhada Mais Vida do Boldrini. A prova acontece no dia 13 de agosto, tá chegando, hein? Lá no Parque Ecológico tem caminhada de 5 quilômetros e corrida também de 5 e 10 quilômetros. É isso aí. Para se inscrever é só entrar no site ticketagora.com.br. Os ingressos custam de R$ 85,00, que estava o lote promocional, até R$ 110,00, que é o último lote. Lembrando que é preciso ter 16 anos para poder participar desse evento. Com este recado, a gente encerra esta edição. Até às 5 horas. Boa tarde para você. Tchau, tchau.